É muito importante isso, Cleiton. Primeiro, eu quero resgatar uma coisa que é minha opinião, né? Eu acho que essa questão política, inclusive quando suscita esse comportamento do Supremo Tribunal Federal em relação a 8 de janeiro, ela é muito mais cortina de fumaça. Porque se nós buscarmos um tempo atrás, quando o presidente Trump toma posse e ele começa a falar de tarifa, principalmente em relação à China, um repórter questiona ele sobre o Brasil numa das coletivas na Casa Branca. E ele trata o Brasil com desdém, né? É uma coisa sem importância. E não há coincidência nesse processo. Teve uma reunião do BRICS, aqui, que antes era só Brasil, Rússia, Índia e China, e que foi ampliado. E que nesta reunião, uma coisa que a China vem suscitando há muito tempo, que é uma moeda comum entre esses países, certo? Mas isso teria um peso muito grande se não usasse o dólar e usasse uma outra moeda para esse comércio interno. Eu fiz questão de anotar aqui, o BRICS hoje representa 39% da economia global, sozinho, né? O BRICS representa 48,5% da população do planeta Terra. São quase 50% da população. E 24% da relação comercial que esse grupo faz interno. Então, isso cria um impacto na economia americana, se isso for adotado, devastador, porque o que segura a economia americana é que eles são a moeda de lastro do mundo, que é o dólar, certo? E aí ele apresenta essas taxações, mas do ponto de vista político, primeiro é o seguinte, se a nossa relação com os Estados Unidos, né, fosse uma decisão do Xi Jinping, né, que é o principal parceiro comercial nosso, e o Xi Jinping dissesse não, né, eu só mantenho a relação comercial com o Brasil, senão eu vou colocar taxa, se tomar essas e essas medidas. Porque se os Estados Unidos podem, por que eles não podem? Né? Só se aceitar fábrica, né, de carro elétrico com isenção de imposto nessas condições. Então, nós não podemos aceitar isso, nem os Estados Unidos, nem país nenhum, independente do que seja interferir na questão política. Eu sou um democrata por convicção e na eleição a gente ganha e perde, a gente não só ganha, mas tem que respeitar as instituições. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, e eu comentava antes de entrar aqui, é que jamais, né, e eu não sou nem da extrema-direita, nem da extrema-esquerda, eu defendo aquilo que eu sou social-democrata por convicção, por isso estou no PSD, que o presidente Lula imaginou, né, que o Trump seria um grande cabo eleitoral, porque é isso que está acontecendo, né? Você vê a pesquisa divulgada hoje, a avaliação positiva superou a negativa em relação ao governo dele, que independente dos acertos na economia, a imagem política do governo é ruim. E eu te confesso que eu não tive ainda tempo de ler toda a tabela do que foi mantido e do que foi reduzido, mas já se sabe que carne e café se manteve a taxação. Sabe o que isso vai representar? Mesmo sendo o maior fornecedor de proteína no Brasil e o maior exportador, o mesmo grupo que é a maior empresa de proteína dos Estados Unidos, que são os irmãos Joel e Batista, isso vai representar que o preço da carne e o preço do café vai cair no Brasil, porque é uma diminuição da oferta de café no mundo, né? E isso terá mais impacto sobre a política econômica, sobre a inflação, sobre alimentos, e que terá esse resultado. O efeito concreto é esse, né? Por quê? Porque a gente tem que olhar com clareza esse fato. Nós temos aí um impacto econômico, num primeiro momento, né? E entendo que o governo, seja ele federal ou estadual, tem que ajudar a socorrer essas empresas, porque ninguém defende desemprego, não é verdade? É tão difícil um pai de família, dependendo da idade, manter o seu emprego e esse negócio, e eu defendo isso, mas, de outro lado, nós teremos esse reflexo na política que está acontecendo, Cleiton.